Bom dia, boa noite, boa tarde. Nossa, falei tudo errado. Puta que pariu. Ai, vai ser assim mesmo a intro de hoje. Porque, gente, juro por Deus. Eu acho que é um mês já sem postar nada. Se eu não me engano, é um mês, ou vai fazer um mês daqui a pouco. Mas eu tô há muito tempo sem fazer nada, sem gravar nada e sem fazer streaming também. Que eu faço streaming no Twitch, né? E tipo assim, eu até fiz eu acho que umas 2 semanas, 2 semanas atrás, um stream, só que não foi do que normalmente eu faço. Foi só que, tipo, eu ia fazer uma coisa aqui no meu computador e eu pensei, tipo, deixa eu ligar o stream, já que faz bastante tempo que eu não faço. Então, aí eu liguei o stream só pra fazer uma live de boa. Só que gravação mesmo de fanfic faz muito tempo que eu não faço. E assim, eu na verdade não era pra estar todo esse tempo sem gravar nada. É que eu fui gravar o que eu ia gravar, o que eu tô gravando hoje, que no caso é o capítulo 11 do O Quarto Cavaleiro. Só que no meio da gravação, o meu microfone simplesmente parou. A minha lapelinha aqui simplesmente parou. E aí eu não percebi quando tinha parado, né? Eu só eu percebi tempos depois. E aí eu fiquei tipo, cara, eu não vou recomeçar tudo de novo. Não agora. Não, não. Aí eu fiquei tipo, depois eu gravo isso de novo. E aí ficou passou um tempo, não gravei o Quarto Cavaleiro, não gravei em Avante, não gravei porra nenhuma. E agora a gente tá aqui hoje pra gravar finalmente o 11º capítulo de O Quarto Cavaleiro. Resumindo, faz muito tempo desde que eu li o último capítulo, né, que é o capítulo 10, e realmente não tava lembrando muita coisa, então eu tive que pegar bastante pra ver sobre o que falava e tudo mais. E aí eu lembrei que o último capítulo foi, tipo, literalmente o ápice da fanfic, que foi quando o Harry revelou que é irmão do Dean e do Sam, tá ligado? E aí eu fiquei tipo, caralho, mano, eu parei logo nesse capítulo, né, mano? Mas enfim. Então, no capítulo passado, os Winchesters finalmente descobriram que eles têm mais um irmão. Mentira, na verdade. Eu acho que, na verdade, foi no capítulo 9 que eles descobriram, né? Que aí foi quando o Jorge usou isso pra chantagear o Jim. E aí, no capítulo 10 eles descobriram que esse irmão é o Harry. No caso, o Sam não sabia que ele tinha um irmão. Ele só foi descobrir que tinha mais um irmão no capítulo 10 mesmo. E aí... Então, aí eles descobriram. Houve muitas ameaças por parte de praticamente todos eles. Muito bom. E também teve a primeira aparição da morte, que no caso o Harry é o mestre da morte, por isso que ele foi para os Estados Unidos, basicamente. Mas foi basicamente por isso, né? Tipo, querendo ou não. Mas. é, ele é o mestre da morte, só que ele não sabia o que isso envolvia, né? Na verdade, ele ainda não sabe. Tipo, ele conheceu a morte, que aliás é a coisa mais. Nossa, mano, nossa, que fofura, que é o mini Cashel. Mas eles não conversaram muito, tipo, não pelo que eu me lembre, tipo, não teve muita informação sobre o que significa ser o Mestre da Morte. Mas a gente conheceu a Morte e ela é muito fofa, então eu tô, tipo, muito ansiosa para as próximas aparições dela, né? Então, a gente agora vai para o capítulo 11. E puta que pariu, calma aí que aqui saiu. Eu tenho que colocar de novo o coisa aqui que saiu. Ai, isso tinha saído da captura, calma aí. É esse daqui. É, aqui. Ai meu Deus, calma aí. Ah, não, tá certo. É porque ali não tava aparecendo minha câmera e eu achei que não tava funcionando. Mas enfim, capítulo 11. E agora que eu percebi que eu não peguei nada pra beber, puta que pariu. Tá.
Eu acho que a gente vai ter que ir direto aqui. Não sei se isso vai dar certo. Mas vamos lá, tá? Capítulo 11. Perguntas feitas, nenhuma é respondida. Eu sabia que eu tava esquecendo de pegar alguma coisa. Eu simplesmente esqueci de pegar algo para beber. George observou Harry piscar lentamente até acordar, com a careta e a carranca constantes que ele tinha pela manhã claramente estampadas no rosto. Harry decididamente não era uma pessoa matinal antes da primeira xícara de chá. Então, como foi? Perguntou impacientemente, tentando disfarçar a onda de ansiedade. Harry só o acordara algumas vezes com pesadelos durante a noite, e nada parecera fora do normal ou preocupante. Harry de repente olhou ao redor do quarto, freneticamente, como se estivesse procurando por algo ou alguém, fazendo George olhar ao redor também, mas tudo parecia exatamente como um momento antes. No quarto de motel sujo, provavelmente infestado de mofo e barato. Eu acho que ele tá falando que o quarto é barato aqui, né? Não entendi muito bem. Eu não sei se, tipo, é erro de escrita ou se é realmente quis falar que, tipo, o quarto de motel é barato. Talvez bom? Harry finalmente respondeu. E isso não acalmou nenhum dos medos de George. Lógico, ele literalmente tá falando sobre a morte, tá ligado? É meio difícil você simplesmente, tipo, ai, nossa, ele falou com a morte, talvez ser bom. Mano, meio difícil. Certo. George suspirou e pegou a caneca de chá Lapsang Shoshan, eu acho que é assim que se fala, não sei, que havia preparado para Harry mais cedo e colocou um feitiço de aquecimento. Felizmente, a nova chaleira elétrica ainda não havia sido destruída por nenhuma das magias. Inserir um pouco de cafeína e desenvolver essa afirmação infinitamente mais do que. Ah, não. É por causa da tradução que fica estranha. Ele fala assim: ingere um pouco de cafeína. Nossa. Ingere um pouco de cafeína e desenvolva essa afirmação infinitamente mais antes que os meus nervos entrem em colapso aqui. Depois de um longo gole de chá e um murmúrio de alegria de Harry com o calor e a cafeína, ele finalmente pareceu acordado o suficiente para explicar. Bem, é possível que eu tenha libertado a morte de volta ao mundo. Ele olhou para George e fez uma careta de desculpas. Não foi intencional, mas também não acho que vá ser um problema, acrescentou rapidamente no final. George assentiu, ainda tentando conter o pânico crescente e a vontade repetida de gritar. Ele parou um momento para passar as mãos pelos cabelos e prendê-los em um coque bagunçado, precisando de algo para fazer enquanto processava. Certo, ok. Sabíamos que você podia precisar fazer isso em algum momento. A morte pelo menos parecia, sei lá, não interessada no apocalipse, pelo menos? Harry pareceu soltar um suspiro de alívio por George ter feito. Não, calma aí. Um suspiro de alívio por George ter de fato se contido para não gritar e tomou mais um gole de chá. Na verdade, o oposto. Ele é. Ele? Merlin, esqueci de pedir os pronomes. O Harry é muito fofo nessa questão. Porque, tipo, ele faz questão de, tipo, o George saber que ele apoia o George independente do que o George queira, tá ligado? É muito fofo. George soltou uma risada, muito, muito carinhoso com o amigo, mas também exasperado. Amigo, eu sei que você está se esforçando muito para ser inclusivo e receptivo, mas precisa relaxar um pouco e terminar a história. Duvido que a morte se importe por ser um ser. Não, calma aí. Por ser um ser primordial e tudo mais. Certo, sim. Harry assentiu firmemente. Ok, então ele ficou muito grato por eu não ter deixado Lucifer invocá-lo lá atrás, quando tudo isso aconteceu, antes de virmos pra cá. Infelizmente, ele parece achar que posso protegê-lo do diabo. Ele é meio que, bem, uma criança. George franziu a testa e se serviu de mais uma xícara de chá. Aparentemente, tá. Aparentemente, ele também precisava de cafeína para isso. Harry, meu amor, você vai precisar explicar melhor. O que você quer dizer com a morte ser uma criança? Harry bufou. Bem, parte disso é culpa minha. Quando você estava fazendo compras com Jean, o Cass explicou um pouco sobre a história da morte. Você me contou muita coisa sobre isso.
Jorge lembrou. Mas eu não mencionei que o Cass usou a metáfora de uma criança pequena para descrever o nível de consciência da morte. Harry se levantou e estalou as costas ruidosamente, fazendo uma careta. De qualquer forma, acho que o Mestre da Morte escolhe sua forma atual. E, bem, acho que fiz da Morte uma versão de 4 anos do Cass. Ok, então isso foi hilário. Jorge não conseguiu conter o riso, mesmo no meio de um estresse. Que estranho, cara. Por que 4 e por que Cass? Não sei, resmungou Harry e jogou uma meia amassada nele, que George desviou facilmente. Ted tem 4 anos, então acho que estou acostumado com essa idade. E Cass estava contando a história e tudo mais. Cara, você tem uma quedinha por aquele anjo, e precisa parar de negar isso. George corrigiu sem rodeios, fazendo Harry corar profundamente. Ok, então talvez eles não estivessem realmente em ligação. Que bom então. De qualquer forma, ainda estou bravo com ele por causa da mão. Então não concordo totalmente com a minha aprovação. Mas acho que você poderia fazer pior. Só para lembrar, no caso, essa questão da mão que o Jorge está falando é que o Cass usou a maldição que o Harry tem, que se ele conta mentira, a mão dele começa a sangrar por causa da detenção com a Umbridge. E aí o Cass usou isso pra confirmar se o Harry realmente seria irmão do Ginny e do Sam. O que foi uma filha da putagem, mas funcionou bem. Enfim. Era necessário, resmungou Harry novamente. E sim, George sabia muito bem que os irmãos de Harry provavelmente só haviam lidado tão bem com a revelação por causa da maldição de Harry e da corroboração de Cass. Sam e Dean Winchester não pareciam pessoas em quem se confiasse facilmente, embora parecessem confiar profundamente naqueles que realmente deixavam entrar. Bota profundamente nisso. Ok, então, deixando de lado seu fetiche por anjos, George se deleitou com a negação e o constrangimento de Harry enquanto ele avançava. Além disso, você disse que a aparência dele era só parte do problema? A metáfora do Cass estava correta, e ele realmente parece uma criança pequena? Mais ou menos, Harry deu de ombros, assim que conseguiu se recuperar do rubor e da indignação. É mais como se ele soubesse o que está acontecendo, entendesse até certo ponto, mas precisasse de alguém que explicasse o significado e as implicações. Que cuidasse dele de verdade. Como uma criança muito inteligente, George assentiu lentamente antes de olhar ao redor da sala novamente. Então, ele só está por aí? Ele disse que sentia falta de brincar com os cães do inferno. Harry sorriu com uma risadinha. O Harry todo como um pai orgulhoso, tá ligado? Talvez eu devesse chamar ele e dar uma olhada agora que estou acordado. Aqui? Jorge jamais admitiria que sou como um guincho do que uma palavra propriamente dita. Provavelmente é uma boa ideia não esperar muito tempo. Não quero que ele se sinta abandonado. Ele realmente é como um pai, mano. Não tem como. Harry deu de ombros e fechou os olhos. George se perguntou se seria possível escapar. Olhou ao redor, mas Harry estava entre ele e a porta, sempre escolhendo a cama mais próxima para se proteger de qualquer perigo em relação a George. Mas agora era ele quem convidava o perigo para entrar. Ele não é um perigo, gente, ele é uma criança fofa. Mestre! Exclamou uma criança pequena animada de onde subitamente saltava para cima e para baixo na cama de George. Tá vendo? Nossa, gente. O senhor quer me ver? Ei, Morte. Harry abriu os olhos e George tentou não gemer ao ver a expressão de carinho estampada no rosto de Merlin. Harry tinha ido dormir e acabou adotando uma criança. Parecia que ele realmente teria que ajudar Harry a criar uma criança, mesmo depois de lhe dizer que eles não estavam prontos para isso. George Weasley, Marty lançou-lhe os olhos azuis e brilhantes, parecendo-se muito com um pequeno Castiel, com um olhar intenso e tudo. Quinto filho de Molly e Arthur Weasley, gêmeo de Fred Weasley, que cruzam meu reino em maio. Mano, morte do céu, você é incrível. Morte, interrompeu Harry enquanto George sentia o sangue fugir do rosto. Geralmente não é melhor contar a história de vida de alguém quando não a conhecemos, tentou explicar. É considerado rude? Morte inclinou a cabeça para o lado, uma paródia de algo que George também vira Castiel fazer quando estava confuso. Bem, mais ou menos. Harry assentiu com firmeza, mas gentilmente. Na verdade, só liguei para te apresentar ao Jorge e me certificar de que você está bem. Você tem algum lugar para ir? Algo para te manter ocupada e tudo mais? Sim, mestre.
O sorriso da morte preencheu todo o seu rosto com dentes de leite brancos e brilhantes. Só fui ver como estão os meus ceifadores e garantir que eles estão felizes e não precisam de nada. Esse formulário que o senhor me deu me causou algumas interações estranhas, concluiu ele com uma carranca fofa. George tentou apagar da cabeça a ideia de morte ser fofa. Mas ela é fofa, não tem como negar isso, tá ligado? Mano, é só você imaginar um cachel pequenininho, pitico. Mano, é a coisa mais fofa do mundo, gente. Ai, eu queria que tivesse uma foto do Misha com 4 anos. Será que tem na internet? Misha Collins com 4 anos. Porque aí a gente vai ter a ideia de como é a morte. Calma aí. Mas eu acho que. É, não tem, não tem. Ah, tem esse daqui, ó. Olha isso, gente. Olha que coisa mais fofinha. Meu Deus. Eu acho que vai ser a única foto do Misha criancinha que a gente vai ter aqui. Calma aí. Ó, mano. E ele com sobretudo, tá ligado? Que a Morte usa o sobretudo do Castiel. Gente, que coisa fofa, mano. É a coisa mais fofa do mundo. Eu acho que é a única foto que a gente vai ter. É, não tem mais nenhuma foto, pelo que eu tô vendo aqui. Tá falando nessa daqui, isso aqui. Eu não sei se aqui é o Misha. Aqui tá aparecendo mais como se fosse alguma lembrança que aparece em Supernatural, mas não sei. Eu não lembro desse menino no Supernatural. Enfim, o fato é, a morte tá muito fofa nessa fanfic. O que você quer dizer? Eles não estão tratando mal, estão? Agora Harry estava no modo mãe galinha e George imaginou que deveria dar essa lembrança a monstro pela quantidade de vezes que Harry reclamara do elfo fazendo exatamente a mesma coisa. A morte sorriu presunçosamente, como se tivesse feito algo grandioso ao conseguir Harry para seu mestre, para ser seu mestre no caso, né? Ou algo assim. E honestamente, esses provavelmente eram os pensamentos do ser, na opinião do George. Não, todos eles parecem querer bagunçar meu cabelo e sorrir muito mais. Eu não entendo. Eles nunca fizeram isso nas minhas outras formas. Eu não me preocuparia com isso. A carranca de Harry desapareceu, e ele parecia estar se segurando para não bagunçar o cabelo já bagunçado da morte. Certo. George olhou o ser de cima a baixo e começou a calcular se Harry realmente estava adotando a morte quando criança, um cachorrinho vira... É, no caso seria adotando a morte como uma criança, um cachorrinho vira-lato ou algo equivalente. Presumo que você visitará Harry com frequência? A morte olhou para ele confusa. Harry Potter é meu mestre, respondeu. Vou interpretar isso como um sim, George assentiu firmemente. Bem, em primeiro lugar, você não pode usar isso. Você está vestindo exatamente como nosso amigo Castiel, e isso vai levantar algumas perguntas de todos. Morte e Harry olharam para o terno minúsculo e o sobretudo que ele vestia. Você já se parece demais com ele. Castiel, anjo da quinta-feira, serafim das hostes celestiais. Morte começou a tagarelar, enquanto George vasculhava suas bolsas e as de Harry para montar uma roupa nova. Anjo da quinta-feira? Perguntou Harry rindo. Isso é estranho, e muita cara do Cass. O anjo é o companheiro do meu mestre? Marty inclinou a cabeça para o lado em consideração, fazendo com que Harry ficasse vermelho novamente. Tenho certeza que seu mestre não ficaria muito chateado com isso. George sorriu e jogou uma roupa na cama. Ele apontou para o suéter com a sua varinha, encolhendo-o para caber no ser. Era um dos suéteres Weasley. Calma aí. Um suéteres. Suéteres. Nossa, suéteres é muito estranho. Weasleys antigos de Harry que realmente não lhe serviam mais. E era verde com um dragão dourado tricotado nele. Em seguida, escolheu uma das novas cuecas boxers que acabara de comprar para Harry no shopping. Uma calça jeans sua que estava ficando um pouco pequena. Harry, você tem mais sapatos que nós dois. Escolha um par para seu filho usar e você não vai chorar por ter que abrir mão. Harry resmungou com a insinuação de George, mas foi até sua bolsa, que era muito maior por dentro do que por fora, para encontrar um par.
A morte parecia radiante enquanto ele segurava seu novo suéter depois de tirar o casaco. Ele rapidamente vestiu o resto das roupas fornecidas antes de dobrar cuidadosamente o terno sobre a cama. Precisamos de algo para te chamar que não seja morte também. Se estivermos perto de outras pessoas, precisamos de te chamar de algo menos bem. Morte. E acrescentou George franzindo a testa. O cabelo de Morty ainda estava mais bagunçado desde que ele puxou o suéter por cima da camisa branca que estava usando. E George conteve todos os pensamentos sobre como era fofo os pensamentos sobre como isso era fofo que lhe queriam vir à mente. Você se importa se as pessoas me virem? Perguntou ele muito confuso. Por que faríamos isso? Perguntou Harry, saindo triunfante da mochila com um belo par de tênis brancos com o emblema de pequeno jogador de basquete enterrando bola na lateral. Harry os encolheu e começou a desamarrar os sapatos sociais da Morte para calçá-los. George realmente queria lembrar a Harry que a Morte não era exatamente uma criança e sabia muito bem amarrar seus próprios sapatos. Mas a Morte pareceu tão feliz que deixou passar. Cara, se você precisar de alguma coisa do Harry, ou se ele precisar de alguma coisa, eu tenho certeza que você estará por perto. Ou se você quiser só vir dar um oi ou sei lá o que. George elaborou sem entender por que isso seria um problema. Marge deu de ombros. Normalmente meus mestres preferem que eu só apareça quando eles estão sozinhos. Só vim com George Weasley aqui porque você chamou. Ah. Harry franziu a testa ao terminar de amarrar os sapatos. Bem, venha quando quiser. Meus irmãos são caçadores e podem surtar um pouco quando te conhecerem, mas nós te explicaremos quando for. Acho que seria. Nós os explicaremos quando for preciso, né? Só não deixe que eles atirem em você sem querer nem nada. E também não os mate se eles reagirem exageradamente. Claro que não, mestre. A morte deu um tapinha indulgente na mão de Harry. Não é possível matar a morte e eu jamais machucaria seus irmãos. Apenas os guiaria para o meu reino quando chegasse a hora deles. Ótimo, obrigado. Harry se levantou desajeitadamente e dessa vez passou a mão pelos cabelos da morte, que não pareceu ter nenhuma reação negativa do ser, a julgar pelo seu sorriso. E o Mortis? Sugeriu a morte finalmente após uma reflexão. É diferente o suficiente da morte? Que tal morte? Ai, fica muito estranho isso em português, mas é por conta das traduções, né? Que essa fanfic é em inglês. Então aí a morte está sendo descrita como death. E aí morte seria muito diferente de death. Enfim, sugeriu Harry. É mais próximo de um nome humano. A morte assentiu firmemente com um sorriso. Isso vai funcionar, mestre. Preciso voltar para os meus ceifadores se não precisar de mais nada. Não, Só é. Não seja um estranho. Harry sugeriu sem jeito. A morte pareceu um pouco confusa com a terminologia. Quero dizer, venha nos visitar quando quiser. A morte sorriu lentamente. Claro, mestre. Disse ele antes de desaparecer sem fazer barulho, deixando para trás um pequeno sobretudo e um terno. Então, o que vamos contar para a família sobre o bebê morte? George ergueu uma sobrancelha provocante para o amigo. Harry suspirou profundamente. Talvez a gente deixe eles processarem primeiro o fato de sermos bruxos e eu ser irmão deles, disse ele. O Morty está ocupado com ceifadores, então a gente vai explicar sobre ele quando ele decidir aparecer ou se for necessário. Isso é muito bom porque, tipo, o Sunny e o Dean acabaram de descobrir que eles têm irmãos e daqui a pouco eles vão descobrir que eles são tios, tá ligado? Tipo, como assim daí? Muito bom. Certo. George revirou os olhos. Não parecia a melhor ideia, mas a primeira reação de Harry geralmente era evitar. Bem, então comece a pensar em uma boa desculpa esfarrapada para explicar por que ele se parece com Cass. Vou irritar seu irmão mais velho enquanto você toma banho e se troca. Pare de flertar com Jean! Harry gritou novamente assim que George fechou a porta. Godric, não! George não ia desistir de flertar com Jean até que o bonitão finalmente o calasse. Jean sempre se deixava levar e não parecia nem um pouco desconfortável. Então o George estava comprometido com sua causa e iria afundar junto com o navio. A falta que faz uma água, gente, pelo amor de Deus. A gente não tá nem no meio do capítulo, pelo que eu tô vendo aqui.
Cashel não tinha certeza se deveria ter deixado os Winchester sozinhos com os bruxos. Estava muito preocupado. Pelo pouco que sabia de Harry Potter, e agora sabendo também que era um Winchester, isso era uma receita para o desastre. Todas as partes envolvidas eram ímãs para caos e perigo. Ai, você nem imagina, Cashel, você nem imagina. Honestamente, porém, Cashel estava tendo um pequeno ataque de pânico à sua maneira, o que significava que ele precisava se preparar para o pior naquele exato momento. Não se sobe na hierarquia dos exércitos do céu sem saber como elaborar estratégias. No momento, planejar o pior significava que Cashel tinha em seu cérebro um conhecimento infinitamente perigoso que poderia ser usado para destruir sua, bem, família. Era este estranho grupo de pessoas parecia o que Dean descreveu como uma família, algo que Rachel nunca havia sentido antes em sua longa existência. Seu irmão favorito tinha sido Gabriel, mas com a deserção de Gabriel do céu e como ele os havia traído até mesmo aqui na Terra, essa relação não era mais reconfortante. Os Winchesters e até mesmo as novas edições dos Bruxos que pareciam estar lá há anos em vez de apenas uma semana, pareciam especiais para ele. Cara, como assim eles estão juntos apenas uma semana, tá ligado? Tanta coisa já aconteceu. Mano, a gente ainda não tá nem no meio da fanfic, né? Mas muita coisa já aconteceu e eu tô tipo, caralho, uma semana, tá ligado? Onde tava uma semana? Ah, tá. Pareciam especiais para ele. E ele não os deixaria assim, não os deixariam serem prejudicados se pudesse evitar. Sam, Jane, George, Harry e até Bob ostentavam símbolos de Cashel nas costelas para impedir que os anjos os rastreassem. Cashel, porém, não os possuía e não podia adicioná-los a si mesmo. Antes, ele confiava em sua capacidade de se camuflar e no fato de nunca ficar com os Winchesters por longos períodos, sempre tendo sua própria missão a cumprir. Agora ele não estava mais buscando Deus, não tinha supervisores a quem se reportar, não tinha outra missão, e então podia ficar com o grupo, se não os colocasse em perigo. Se fosse pego, os anjos não precisariam de sua permissão, como precisavam dos humanos para vasculhar seu cérebro e descobrir seus segredos. Percebendo a necessidade de ser proativo, Cashel informou a Jean que os encontraria no local da Striga, para onde voou imediatamente enquanto o resto do grupo entrava no Impala. Uma olhada nas páginas amarelas revelou Cashel parado em frente ao estúdio de tatuagem The Green Goblin, com um papel na mão e um maço de dinheiro no bolso. Com um aceno da cabeça, ele abriu a porta e entrou na loja desorganizada, mas ainda limpa e imaculada. Posso ajudar? Uma recepcionista que parecia ter um pouco mais de 30 anos, cabelos roxos e mangas tatuadas. Eu acho que seria braços tatuados, né? Olhou para ele de cima a baixo e imediatamente pareceu descartá-lo como se não fosse um cliente. Vocês atendem pessoas sem hora marcada? Perguntou Cachel rispidamente, esperando os olhares que sempre recebia por estar deslocado e não se encaixar em lugar nenhum, mesmo que eles realmente machucassem. A sobrancelha furada da mulher se ergueu e um sorriso surgiu em seu rosto. Ah, querido, vamos fazer uma tatuagem virgem aqui? Acho que minha agenda tem um buraco grande o suficiente para você, querido. Os olhos de Cashel se arregalaram ligeiramente ao ouvir o forte sotaque sulista. Ele verificou mentalmente sua localização e estava definitivamente em Wisconsin. Tentou entender o que ela estava perguntando por meio de pistas contextuais e assentiu lentamente. Sim, essa é a minha primeira tatuagem. Bem, será uma honra fazer sua primeira tatuagem. Ela levantou. Claramente não sendo apenas uma recepcionista, e o conduziu até um sofá de canto. O zumbido das máquinas dos outros artistas criava um agradável ruído branco ao fundo. Agora, eu sou Prudence. Sim, meus pais estão muito decepcionados por eu não fazer jus ao meu nome, mas todos aqui me chamam carinhosamente de Prude, o que, aliás, eu não sou. Agora, alguma ideia do que você quer, olhos azuis? Lidar com humanos desconhecidos sempre foi um choque para Castiel. Ele não estava acostumado com os
Não, calma aí. Eles estavam tão acostumados com os Winchester e os caçadores com os quais eles se cercavam que humanos normais sempre lhe causavam um pouco de ansiedade. Ele não tinha certeza de como se comunicar com eles. Bem, ele conhecia todas as línguas já faladas na Terra, além das celestiais e demoníacas, mas suas habilidades de socialização eram definitivamente deficientes se guerras, monstros ou estratégia não fossem o tema principal da conversa. Ele imaginou que deveria pedir ajuda a Harry. O bruxo havia se comportado normalmente com os Winchesters por um tempo. Talvez ele pudesse dizer a Castiel como se comportar normalmente com as outras pessoas. O que eu duvido muito, gente. O Castiel não. O Harry não sabe socializar com as pessoas, tá ligado? Ele é muito sério. Reprimindo, reprimindo o desconforto, pigarreou e entregou o seu pedaço de papel à mulher que o aguardava. Preciso exatamente disso, informou, tentando manter a interação simples e direta. A mulher, Prude, olhou para ele pensativamente e assentiu. Suponho que seja algum tipo de runas. Já trabalhei com runas nórdicas antes, mas não sei muito sobre elas. Só para você saber, se você errou a ordem, a tradução ou qualquer coisa, eu não me responsabilizo por isso. Ela o avisou, mas com um sorriso no rosto. Não posso corrigir coisas que eu não conheço. Está certo. Castiel quase afundou na cadeira, aliviado. Ela não questionara, nem queria saber a história da vida dele nem nada. Eu preciso exatamente disso. Você quer alguma coisa decorativa em volta? Ela perguntou, afastando-o por um segundo e semicerrando os olhos. Poderíamos adicionar algumas estrelas ou algo assim. Não, obrigado. Assim mesmo. Castiel confirmou rapidamente, só querendo a proteção enoquiana do anjo enoquiano do anjo fosse feito para poder ir embora. Claro, querida. O que você quer? Onde você quer? E ela se levantou e foi pegar um papel vegetal. Harry. Nossa, não sei porque falei Harry. Castiel realmente considerou isso. Precisava estar em algum lugar que não fosse visível. Não fosse facilmente visível. Ele não ia seguir o caminho de George Weasley. É que o George Weasley tinha seguido e colocar na bunda. Então apontou para as costelas. Aqui vai ficar bom. A mulher ergueu uma sobrancelha bruscamente. Tudo bem, olhos azuis. Papo sério. Essa é sua primeira tatuagem e vai doer muito ali. Não quero que você desista antes de terminarmos. Que tal um braço ou uma perna? Eu não vou desistir, ele assegurou-lhe lentamente. Tenho uma excelente tolerância a dor. Ela ainda parecia em dúvida, mas apontou para onde estava seu equipamento na loja. Bem, deite-se e fique confortável. Vou fazer uma linha e te dar a oportunidade de mudar de ideia antes de me aprofundar muito. Eu ficarei bem, mas obrigado. Castiel se esforçou para sorrir para ela enquanto tirava seu sobretudo e o colocava em uma cadeira de metal no canto. Ele se sentou e olhou para as imagens que ela havia alinhado sobre uma mesa próxima, enquanto ela traçava os símbolos. Ele observou com interesse a imagem dela, usando equipamento de proteção e em pé ao lado de uma grande colmeia. Você é apicultura? Esses são os meus bebês. Ela sentiu com um sorrisinho. Você gosta de abelhas? Eles são os animais mais magníficos. Começou Castiel com toda a seriedade. Finalmente encontrando algo sobre o qual pudesse falar longamente que não fosse guerra ou matança. Você sabia que existem mais de 20 mil espécies de abelhas nesse planeta? Sim. Ela sorriu para ele, com um pouco de entusiasmo agora no tom. Você sabia que a rainha pode botar até 3.000 ovos por dia? Castiel inclinou a cabeça para o lado e sorriu. Ele se perguntou se era assim que se sentia ao fazer um amigo normal. Era muito diferente. Legal, mas diferente. Normalmente você não faz amigos falando sobre abelhas. Mas eu também tenho um fato curioso sobre abelhas que eu descobri esses dias. Que no caso, as rainhas são fabricadas, tá ligado? Tipo, cara, eu achei isso incrível. Porque, tipo, é um negócio que a gente sempre tem como dado, né? Tipo, existe a rainha e é a rainha que produz as abelhas operárias, né? Tipo, fato. Só que no caso, o que acontece se uma rainha morre, tá ligado? Tipo, a colmeia acaba? Não! Eu descobri que não.
Eles literalmente produzem uma outra rainha, tá ligado? Tipo, eles vão lá, tem os óvulos que a antiga rainha colocou já, tá ligado? Óvulos, eu acho que são óvulos, né? Não sei. Não sei a terminologia pra abelhas. E aí, tipo, eles pra as abelhas crescerem, eles dão mel. Tipo, elas comem mel. Não, não é mel, é néctar, se eu não me engano, né? Elas comem néctar. Só que a alimentação da rainha é um tipo de néctar diferente. Então aí pra rainha, pra abelha operária virar uma rainha, eles dão esse néctar que eles só davam pra rainha pra essa abelha. E aí a abelha se desenvolve de uma forma diferente e se torna rainha, tá ligado? Eu achei isso muito foda. Tipo, talvez fosse algo que fosse talvez óbvio, não sei. Mas pra mim eu achei isso incrível. Enfim. Eu estou sentindo uma energia estranha no geral, anunciou George assim que Jim parou o Impala na frente do local onde Cachel os esperava, do lado de fora do hospital da pequena cidade. Como demônios? Perguntou Harry, já segurando sua varinha. Não, isso parece diferente. Familiar, mas diferente. George refletiu, saindo do banco de trás. Então, como é esse trabalho? Sam fez a pergunta que Jim já havia pensado. Você sentiu os demônios lá em. Calma aí. Você sentiu os demônios lá em Minnesota? É coisa de bruxo? Dean estalou as costas ao se levantar, grato por estar estacionado. Viajar no Baby era sempre maravilhoso, mas quando o Sam fazia 1 milhão e uma perguntas sobre magia e habilidades e ficava filosófico sobre as interações com a física e tudo mais, bem, era bom finalmente chegar ao destino. Ele ele apenas acompanhava cada frase entre Sam e George, chegando ao ponto de cruzar o olhar com Harry por um momento e trocar um olhar fraternal para os dois. Até então, ter o outro irmãozinho não tinha sido tão doloroso. Não é uma coisa comum entre bruxas, mas George e seu gêmeo. É, mas George e seu gêmeo conseguimos sentir magia. Cerca de 10% dos bruxos conseguem fazer isso. O Gui também consegue, certo? Perguntou Harry. Talvez seja de família. Possivelmente. George assentiu. A magia aqui na América do Norte é tão primitiva que é mais difícil para mim entendê-la. E aí, Cass? Jim passou o braço nos ombros da amiga. Por algum motivo, ele parecia um pouco mais amorrotado do que o normal. Descobriu alguma coisa enquanto esperava a gente chegar devagar? Sim, pediatria. Há 2 crianças lá com doenças não identificadas em coma que continuam piorando. Cass declarou simplesmente. Jim já concordando. Calma aí. Tá. Então é um Striga. Uma porra de merda. Rosnou Harry. Rosnou Jim. Eu não sei, o Harry tá na minha cabeça, gente. Ele odiava qualquer coisa que atacasse crianças, em particular. Qual é o plano, então? Harry parecia assassino. E Jim percebeu que gostava um pouco mais do sujeito estranho. O sujeito estranho é seu irmão, caralho. A Striga pode parecer uma pessoa normal, explicou Sam, abrindo o porta-malas. Provavelmente tentará se passar por enfermeira, auxiliar de enfermagem ou até mesmo médico para ter acesso às crianças. E Cass é o único que pode matá-lo? George perguntou, franzindo a testa para Harry por algum motivo. Não sabemos de mais nada que consiga. O último enchemos com balas de ferros e pareceu funcionar. Mas foi preciso muita coisa. E um tiro na cabeça, confirmou Jim, pegando o que parecia ser um belo paletó de Sam enquanto guardava sua arma na cintura. Você pode feri-lo com ferro consagrado enquanto ele se alimenta. Seja lá qual for seu feitiço de patrono que você mencionou, vale a pena tentar também, eu acho. Harry assentiu ao final de qualquer conversa silenciosa que parecia estar tendo com George. Eu provavelmente conseguiria matá-lo também, declarou finalmente com o maxilar cerrado. Em resumo, o Harry praticamente consegue matar qualquer coisa, tá ligado? Porque, porra, ele é o mestre da morte, literalmente, tá ligado? Jim cruzou os braços e estreitou os olhos para o irmãozinho. Cara, eu sei que você matou a prostituta e tudo mais, mas estrigas são uns canalhas nojentos. Não quero que você chegue perto disso. Uma quase pegou o Sam quando éramos crianças, e de novo há vários anos.
E eu não vou ver outro irmão quase ser levado por um desses monstros. Eu amo o Jim protetor, gente. Meu Deus. Harry começou Cachel com uma expressão preocupada nos olhos. Jim estreitou o olhar pro anjo. O Jim já, tipo... Ih, carai. Oxi. Começando a juntar algumas coisas das quais simplesmente não se importava. A partir das interações dele antes de saber que Harry era seu irmão. Antes ele, tipo... Ai, o Cachel tá afim desse moleque maluco, né? Foda-se. Ele agora que sabe que o Harry é irmão. Ixi, tu tá dando em cima do meu irmãozinho, filho da puta. Eu amo, amo. Castiel e Harry estavam tendo alguma coisa. Ele precisava que um irmão. Calma aí. Ele precisava que um irmão conversasse com um deles. E qual? Ele precisava que um irmão conversasse com um deles. E qual? Quem precisava? Que irmão? Qual um deles? Eu não entendi. Aqui eu não entendi o que ele quis dizer. O Jim precisava que um irmão conversasse. Não entendi, não entendi. Sua magia é poderosa, mas um Striga calma aí. Sua magia é poderosa, mas um Striga é imune à maioria das coisas, assim como seus dementadores. Sua magia não pode matar um dementador. Na verdade, teoria não testada, mas tudo bem. E o mesmo acontecerá com Striga, que é basicamente uma versão mais primitiva do mesmo monstro, continuou Cass. Harry revirou os olhos, mas não são um sorriso carinhoso para Cass. Tipo, imagino o sorriso dele sendo basicamente tipo... Ai, é tão inocente, tadinha. Jim definitivamente teria que falar com um deles, se não com os dois. Cass, eu tenho quase certeza que consigo acabar com ele com uma maldição da morte. Espera, existe uma coisa chamada maldição da morte? Perguntou Sam surpreso. E caramba, Jim também ficou chocado. Isso soava assustador e útil na área que trabalhavam. Pelo que eu entendi, todos os imperturbáveis são muito difíceis de conjurar. É. Cachel inclinou a cabeça para o lado. Eu tinha a impressão de que você tinha matado Voldemort com um feitiço de desarmamento, em vez da maldição da morte. Mesmo que você tenha certeza de conseguir conjurar uma, isso não mataria um dementador nem um Striga. Eu não posso e não vou conjurar uma. George se inclinou sobre a Baby e os informou com uma expressão cansada nos olhos. Minha magia é muito leve, mas Harry... o George, tipo... Ai, mano... Praticamente qualquer feitiço que o Harry fazer vai dar certo. Relaxem, tá ligado? Eu não sei todos eles com sucesso, concluiu Harry com um olhar atormentado nos olhos. Bem, Jim realmente não sabia o que era um imperdoável, mas tinha quase certeza que tinha entendido a ideia geral pelo nome. Infelizmente, isso era algo que ele conhecia. Ele havia sido o melhor torturador no inferno por tempo demais para não reconhecer a mesma dor nos olhos de alguém que havia feito coisas que não conseguia superar e seguir em frente. Olha, ainda vamos com o Cass e como plano A, mas saiba que eu realmente acho que posso matá-lo se for preciso. Harry balançou a cabeça como se quisesse afastar as lembranças. Harry pareceu conseguir empurrá-lo de lado o suficiente para lançar um sorrisinho provocador para Cass. Quer dizer, se eu consigo matar alguém com um feitiço de desarmamento, imagina o que eu consigo fazer com a maldição da morte. Cara, eu preciso ouvir essa história. Eu amo o Sam, tipo, simplesmente querendo saber de tudo, mano. O Sam passou o braço em volta dos ombros de Harry e deu uma risada alta. Jim abriu a boca para detê-lo quando Harry quase se encolheu violentamente com o contato. Cass também se adiantou, preocupado, mas Sam continuou a guiá-lo em direção ao hospital, e Harry concordou. Está bem, disse George baixinho para Jim enquanto Cass corria atrás dos outros dois. Ele só não gosta de ser tocado se não prevê ou se não tomou iniciativa. Eu entendo. Ginny sentiu com uma expressão preocupada para os irmãos. Eu já passei por isso. Ainda estamos. Ainda estamos, certo? George o repreendeu por sua besteira enquanto lentamente levantava a mão para pairar sobre o braço por um segundo antes de finalmente diminuir a distância e colocar a mão nos bíceps de Jim. Jim piscou para a mão, onde sentiu um calor reconfortante atravessar a manga da camisa. É, admitiu finalmente, sem se mexer para soltar a mão de George. George saiu. George riu baixinho e puxou Jim para um pouco mais perto de Baby, onde ele estava encostado, e lentamente colocou a outra mão no outro braço de Jim, segurando-o firmemente.
mas ainda frouxa o suficiente para Jean se soltar a qualquer momento. Você me surpreende, Jean Winchester, disse George um pouco baixo, com os lábios contornados por um batom vermelho. Ele estava de jeans e camiseta hoje, mas ainda usava batom e delineador. Jean achou aquilo estranhamente cativante. Sério? Ouvi dizer que sou só um garoto simples do Kansas. Jim piscou para ele e tentou brincar. Gosto de torta, carros clássicos, rock clássico e uma cerveja gelada. Não tenho nada de complicado. É sério isso, Jim? Você não tem nada de complicado. Uhum, acredito sim. E o Harry não é mestre da morte. Enfim. Hum. Jorge sorriu e riu baixinho. Não, nada sobre salvar o mundo, ter o céu e o inferno brigando por você, ou ser uma das pessoas mais mortais desse planeta. Nada disso, certo? Não. Jane sorriu estranhamente, sem se sentir nem um pouco desconfortável por estar sendo quase segurado por outro cara no estacionamento de um hospital. Então, George Weasley, o que me deixa tão surpreso por você, hein? Os olhos azuis de George o estudaram intensamente. Bem, eu tenho flertado com você descaradamente desde quase o momento em que nos conhecemos. E você nunca me mandou cair fora, me ignorou ou teve um colapso de garoto hétero nenhuma vez. Agora Jean realmente teve que rir disso, embora não estivesse pronto para admitir nem para si mesmo que talvez não fosse a pessoa mais hétero. Surpreendentemente, nem no carro deles. Nunca tiveram problema algum com isso. Por que eu me sentiria desconfortável? Perguntou ele honestamente. Eu sou gostoso, eu sou gostoso, eu sei disso. Se você quiser flertar, por mim tudo bem. Meu Deus, que casal. Eu amo um casal, gente. Um casal que é literalmente impossível de acontecer, porque, tipo, são dois universos completamente diferentes, mas enfim. Nossa, e humilde também. George soltou uma risada surpresa ao admitir isso. Ei, é o que é. Jim deu de ombros um pouco constrangido. Minha aparência? Bem, tem algumas vantagens e muitas desvantagens, principalmente na minha área. Quando uma dessas vantagens aparecer, não vou dizer não. George franziu a testa um pouco, e Jim não estava ansioso para não estava ansioso por perguntas posteriores. Desvantagens? Tipo o quê? Olha, temos uma estriga para matar. Ele se afastou do abraço do outro homem, sentindo uma leve falta do calor das mãos em seus braços. Jim, George soltou um suspiro. Se eu perguntar depois do estriga, quando estivermos em algum lugar seguro e não no meio de uma caçada ou onde um dos seus irmãos possa entrar, você me contaria? Jim revirou os olhos. Mais uma pessoa em sua vida que queria falar sobre sentimentos. Ele simplesmente não conseguia parar. Olha, cara, ninguém quer ouvir as histórias tristes do Sam e as minhas. Cada um tem a sua, sabe? Você não tem ouvidos e passou por Você não tem um ouvido e passou por uma guerra. Você não quer me ouvir reclamando da vida da estrada e do John Winchester e tudo mais. Talvez sim. George lançou-lhe um olhar sério. Talvez eu queria te contar sobre a minha história triste, sobre minha loja e sobre o quanto eu sinto falta do Fred. Talvez eu queira ouvir sobre o lugar mais interessante que você já visitou e a pior caçada que você já fez e o que te levou a querer acabar com tudo, inclusive o mundo. Jim bufou e se virou. É claro, ninguém queria ouvir isso. Jim, George chamou atrás dele. Talvez não seja só flerte pra mim. Você já pensou nisso? Os passos de Jim vacilaram. Por que não? Ele nunca tinha pensado nisso. Ei, seu idiota. Você... Calma aí. Tá, calma aí. Você tá perdendo a noção do tempo. Sam gritou de onde havia saído do hospital para encontrá-los. Puta. Eu amo. Ele está chamando o Sam de puta. Jim gritou de volta para o irmão e continuou andando. Tentou afastar o pensamento. Não pensar nele. Não pensar em como se sentia se aquele cara realmente gostasse dele. Mas o pensamento ainda estava lá. Incomodava no fundo da mente, precisando ser resolvido. Mas havia algumas coisas lá atrás que precisavam ser resolvidas. O que mais havia para acrescentar à lista? A estriga foi surpreendentemente fácil de lidar. Sam e Dean mentiram como médicos falsos do CDC, que eu não sei qual é o departamento desse daqui, e conseguiram acesso às famílias das crianças em coma. Isso os levou à casa de uma das famílias com uma criança mais nova, que provavelmente seria o próximo alvo.
Harry era totalmente contra usar a criança como isca e se manteve firme, o que realmente não precisava importar, porque todos estavam certos. Harry e George eram guias para tudo que fosse sobrenatural. Harry saiu à noite para escapar da briga com seus irmãos sobre usar o garoto como isca, e bem, ele se tornou a isca. Depois de ser jogado contra uma parede e quase ter sua alma sugada novamente pela quinta vez, Harry conjurou seu patrono e Pontos partiu para o ataque. A comoção e a quantidade de magia fizeram George sair correndo e Castiel pareceu aparecer de repente atrás da figura encapuzada. O anjo apertou a mão na cabeça do monstro, houve um breve clarão de luz brilhante e nada mais de Striga. Eles não tiveram chance de ver se Harry conseguiria realmente matar a coisa. Sam e Dean pareceram um pouco decepcionados por não terem conseguido fazer nada. Isso foi até Isso foi até que o verdadeiro motivo pelo qual eles estavam em alguma cidadezinha do interior do Wisconsin apareceu. Calma aí. Eu disse que eles não. Eu disse a eles que você não resistiria a um Striga. Proclamou presunçosamente um homem mais velho e careca, de terno feio. É o. Calma aí, calma aí. De terno feio? Não é o Crowley, né? No meio do estacionamento abandonado, onde Harry havia sido encurralado pelo Striga atrás do motel deles. Harry olhou para o homem e imediatamente não gostou dele. Algo em seu sorriso presunçoso e sua aura o lembrou assustadora- assustadoramente de Umbridge. Quem é você? Perguntou ele, franzindo a testa. Quem é você? O homem perguntou de volta, sem parecer se importar, principalmente porque um grupo de 5 outras pessoas apareceu ao seu redor. Vai se fuder, Zacarias. Ah, tá, é o Zacarias. Faz sentido agora. Tá, perigo. Perigo, tá. Jim rosnou com raiva. Eu não vou dizer sim para Miguel. Ah, meu anjo. Jorge. Meu anjo? Jorge sentiu em comparação ao lado de Harry, que tinha acabado de se levantar da calçada para se encostar na parede de concreto atrás dele. Na verdade, calma aí. Ah, tá. Na verdade, não estamos aqui por você dessa vez. Estamos aqui por ele. O homem, Zacarias, fez um gesto para Cachel. Imagine minha surpresa quando de repente não conseguimos nem ter a mínima ideia de onde está meu irmão rebelde. Não, a mínima ideia de para onde meu irmão rebelde tinha ido. Mas todos sabemos que Cass aqui nunca está muito longe de um Winchester. Sabe tudo sobre eles agora, não é? Bota tudo agora. Cass, de repente, estava segurando uma espada curta de prata na mão e parecia pronto para lutar. Eu não vou voltar para o céu, Cass declarou com raiva. Bem, não por vontade própria, tenho certeza. Zacaria parecia animado demais com isso. Ei, nada disso. Jim aparentemente tentara cortar a mão com um canivete. O canivete desapareceu num piscar de olhos. Harry franziu a testa, tentando entender a jogada do irmão. Jim precisava de sangue para alguma coisa. Por que ele precisaria de sangue? Finalmente, esse cara parecia tão implacável quanto Voldemort em querer fazer um monólogo, dando a Harry bastante tempo para se aproximar do irmão, de modo que suas mãos se roçassem levemente. O que você quer com Cass? Harry interrompeu o monólogo para perguntar, realmente querendo ouvir a resposta. Cass, Cass tem sido um anjinho mau, zombou Zacarias, que claramente se preparava para lutar, 6 contra 1, já que Harry tinha a sensação de que os humanos do grupo, incluindo os bruxos, não seriam de grande ajuda contra os anjos. Será mesmo? Os superiores gostariam de conversar. Ah, tá. Os superiores gostariam de conversar, acrescentou, lançando um olhar para Rachel que indicava claramente que se tratava de tortura e não de uma conversa de verdade. Desculpe, eu sou novo aqui. Harry deu uma risadinha autodepreciativa. A propósito, meu nome é Walter. Walter Dursley. Eu amo muito Harry. Disse ele com firmeza, com um largo sorriso. Sério, por qual outro trouxa ele não se sentiria mal se os anjos assassinos decidissem visitá-lo? O quê? Quem? Olha, seu canalha. Isso não é da sua conta.
disse o homem presunçoso, enquanto seu músculo atrás dele parecia um pouco confuso com aquele homem aleatório os interrompendo. Você, provavelmente não. Harry deu de ombros. Eu nem conhecia esses caras até hoje à noite. Aquele rejeitado de filme de terror ali, ele deu de ombros em direção ao corpo da Striga. Me encurralou e, de repente, pessoas com armas começaram a correr. Harry sentiu o sangue escorrendo pela mão e as gotas caindo lentamente de Jim. Jim, por sua vez, nem reagiu além de se aproximar um pouco mais de Harry. Enfim, Zacarias, é? Bem, eu estou aqui visitando minha família em Green Bay. Harry, calma aí. Harry realmente esperava que fosse uma cidade e não apenas um time de futebol americano. Ele tinha visto na TV no bar onde almoçaram e achou que ia arriscar. De qualquer forma, eu provavelmente deveria chamar as autoridades ou algo assim, certo? Vocês são da polícia? Tenho que admitir. Nunca precisei de falar com a polícia antes, então não sei bem qual é o procedimento. Ele sorriu inocentemente para eles, sentindo o sangue fluir sem parar enquanto acumulava mentiras. Eu tinha esquecido da maldição. É por isso que ele tá conseguindo sangue. Ah, tá. Verdade, faz sentido. Tinha esquecido. Cala a boca, seu imbecil. Zacarias estalou a mão e de repente Harry percebeu que não conseguia falar. Bem, ele não precisava falar para conjurar. E Jim estava desenhando algo com sangue na parede de concreto atrás deles. Harry estava infinitamente feliz por seu irmão conseguir desenhar o que quer que fosse sem olhar para aquilo e para trás. Agarrem-no. Zacarias tornou impacientemente para os anjos atrás dele. Desculpe, Cass. Jane gritou antes de bater a mão na marca da parede, causando um clarão de luz que fez todos verem estrelas e ficarem temporariamente cegos. Puta merda. George gemeu enquanto olhavam ao redor e não encontravam nenhum anjo por perto. Harry resmungou baixinho enquanto pegava a varinha e apontava para a boca. Alguns feitiços depois, e ele cancelou o que quer que o anjo tivesse feito. E eu odeio aquele cara, e ainda nem sei quem ele é, bufou Harry. Cadê o Cass? Ele está bem? Ele está bem. Jane deu um passo para frente e estendeu a mão para segurar o pulso de Harry. O sigilo atinge todos os anjos do outro lado do globo. Eles demoram um pouco para se recuperar, então geralmente não vemos o Cass por 1 ou 2 dias depois de usá-lo, a menos que ele esteja extraordinariamente determinado. Como? Oh. O olhar confuso de Sam se transformou em compreensão quando ele viu a mão ensanguentada de Harry. Pelo amor de Merlin, Harry! George se aproximou. A varinha já em punho. Já em punho. Pisque. Pisque. Eu sempre travo para falar esse feitiço. Ele conjurou. Harry deixou acontecer, mesmo sabendo que não adiantaria de nada. Você tem algum motisco? Perguntou Harry olhando para a bolsa do amigo. Isso ajuda muito. É, aqui. George mudou a varinha para dentro da bolsa e agarrou um pote quando ele se afastou. Bem pensado. Mas ainda assim... Ai, surpreendentemente, Jim pegou o pote e agarrou o pulso de Harry novamente para esfregá-lo em si mesmo. Tenho quase certeza de que você ia dizer que era primo do Papai Noel e que veio aqui para cá na Millennium Falcon se eu não tivesse sacado rápido o suficiente. Bufou Harry, bufou Jim, fechando o pote novamente. Obrigado. Harry deu um sorrisinho. O que é a Millennium Falcon? Ah, Jim engasgou de surpresa e pareceu escandalizado antes de se virar para Sam, que também pareceu surpreso. Cara, Star Wars? Harry deu de ombros. Imagino que seja um filme? Já vi alguns, mas não tantos. Não me deixam entrar Não me deixaram entrar quando criança e uma televisão não sobreviveria à magia na minha casa. Cara, quando a gente voltar para a casa do Bob, prometeu Jim, voltando para o quarto. Anda logo, precisamos pegar nossas coisas e voltar para a estrada antes que algum dos anjos se recupere. E o Cass vai dar um jeito de ligar ou nos encontrar quando puder. O celular de todo mundo está sem bateria, menos o do Sam. Até o do Cass. George lembrou a todos que deveriam xingar todos ao redor. Tá, calma aí. Isso parece um pouco estranho, não é? George franziu a testa para a chuva torrencial. Fazia sol há menos de 15 minutos. O clima da América do Norte costuma ser assim? Não, geralmente não é nem de sol nem de monção.
Eu não sei o que é monção, calma aí. Pesquisar no Google. É a designação dada aos ventos estacionais. Tá. Tipo, tá ventando bastante, basicamente. Jim cerrou os dentes enquanto tentava enxergar a estrada através das camadas de chuvas que os limpadores do para-brisa estavam conseguindo limpar com pouca dificuldade. Pouca? Tá. Talvez devêssemos parar em algum lugar, sugeriu Sam. Provavelmente já estamos longe o suficiente. Tenho certeza de que pelo menos cruzamos para o outro estado. Harry mexeu no curativo que agora estava em sua mão e olhou ansiosamente para a janela. Ei, tenho certeza de que o Kes está bem. George cutucou o seu ombro e tentou acalmar o amigo um pouco. O Kes sabe se cuidar, Jim respondeu do banco da frente. O cara é mais durão do que a cara nerd dele faz você pensar. Harry deu um sorrisinho triste antes que seus olhos parecessem captar algo. Sempre atentos, mesmo quando estavam no chão. Tem uma placa de um hotel ali na frente. Elysium, talvez? Jim, vamos parar. Você não consegue ver nada aqui, disse Sam no momento em que o carro aquaplanou, fazendo com que todos segurassem com medo até Jim recuperar o controle pouco antes de eles derraparem para fora da estrada. Certo, parando, sim. Jim suspirou, agora indo mais devagar enquanto apertava os olhos contra a chuva. É, agora eu vejo. Quase em segurança. George recostou-se no assento e suspirou. É melhor que eles tenham comida. Jim acrescentou resmungando enquanto finalmente saiu da estrada e entrou em um estacionamento. A seguir, identidade absolutamente não confundida. Ai, gente. Eu simplesmente amo essa fanfic, não tem como. Tipo, eu não tenho palavras pra ela, gente, juro por Deus. Tipo, eu quero mais fanfics, assim, com universos se colidindo, sabe? Sabe isso? Deixa eu ver o negócio aqui. Enfim, eu gostei muito desse capítulo, apesar de não ser o meu capítulo favorito. Meu capítulo favorito é o capítulo passado, não tem nem como. O Jim e o Sam descobrindo sobre o Harry é incrível. Enfim, é, eu não tenho, não sei o que esperar por agora. Eu acho que esse capítulo não deixou nenhuma brecha do que a gente pode esperar para os próximos. Mas o Zacarias é um babaca como sempre, né, gente? Não tem nem o que falar. Então, digam aqui nos comentários o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês esperam para os próximos capítulos. Que mais? Também comentem algumas outras fanfics que vocês querem ver aqui. Principalmente fanfics com um capítulo só, porque aí eu pego essas fanfics pra fazer live também, entendeu? Então aí já gera conteúdo para duas plataformas. E aí vocês também podem acompanhar ao vivo, que eu acho que é, dá algum outro tipo de clima pra fanfic, entendeu? Também entrei no meu perfil aqui para vocês acompanharem também a fanfic em Avante, que também tá ficando, dando um rumo bem legal pra história. No começo eu achei ela meio chata e tal, mas agora tá pegando um rumo bem legalzinho. E também aqui na descrição do vídeo, eu normalmente esqueço de falar isso, mas aqui na descrição do vídeo tem o link pra fanfic O Quarto Cavaleiro, onde vocês podem curtir, comentar para apoiar o autor, que é algo bem importante também, gente. Enfim, gente, é isso. Eu vou tentar trazer mais conteúdo pra cá, tentar não parar, assim, né? Porque aí fica mais fácil de acompanhar a fanfic. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau. Ai, também tchau.